Olá, para você que me acompanha, meu nome é Reginaldo César e esse é o segundo podcast sobre como ter uma vida mais próxima de Deus e para isso a gente precisa ter uma visão mudada em relação a Jesus Cristo, em relação à vida cristã, para aquilo que Deus quer pra gente. E, gente, nesse podcast eu vou falar sobre o pecado hoje, E o que é o pecado, O pecado, ele é uma coisa extremamente grave que eu citei já, algumas vezes no primeiro podcast, mas em razão deste podcast a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o pecado. Então, pesquisando um pouquinho mais, a respeito do pecado também, até para contribuir mais, para conhecimentos aqui daquilo que a gente vai refletir sobre o pecado. Eu vi uma frase, um texto bastante legal para a gente refletir sobre o pecado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o pecado é uma coisa extremamente terrível e que a gente não entende. Mas isso é só para a gente começar, para a gente entender um pouquinho melhor. Mas eu vou desenvolver isso mais à frente. Então, o texto que eu vi, ele diz assim: o pecado é desobedecer a Deus não seguindo seu padrão perfeito. Ou seja, Deus ele criou nós com um padrão. E nós desviamos desse padrão. E ele é Deus, gente. Ele não é um ser humano. Ele não é alguém contraditório, mas é aquele que diz e as coisas se fazem do jeito que elas são. Então, quando a gente está falando de Deus, a gente precisa entender que a gente não está falando de alguém, de um ser humano, que tenha superpoderes e que está nos céus e que, Não, ele não é um ser humano. Ele é Deus, E só existe um Deus. Então, nós seres humanos, nós não conseguimos entender Deus se a gente não tiver uma relação de amizade com Ele, uma relação mais próxima dele. Então, nós precisamos conhecer Deus, entende? Para que a gente possa entender as coisas espirituais. Então, o que acontece? O ser humano, a gente tem muito costume de imputar as características do homem em Deus. Então, a gente meio que não tem uma referência mesmo aqui em terra do que é realmente Deus, a não ser o amor, a não ser a bondade, aquilo de bom que a gente faz. Então a gente precisa entender que quando a gente desvia de uma regra de Deus, ele é o ditador da realidade. Então ele dita como a realidade ela deve ser feita, ela deve ser, ela dita a realidade como ela deve ser. Porque Jesus, porque Deus ele é rei. Então Deus ele sendo rei, ele dita a ordem do cosmos, Ele é o Logos divino, Ele é a ordem de Deus. Então o pecado foi a gente ter desviado, daquilo que Deus disse, daquilo que Deus determinou. Então, quando a gente desvia disso, a gente tá errado. E quem tá certo aqui é Deus, porque Ele que dita a realidade, E Ele é Deus. Então, a gente precisa entender a gravidade das coisas que a gente faz, no pecado. Então, veja bem, o pecado é desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Por causa do pecado, todos ficaram separados de Deus e condenados a morrer. Olha só, a morte. Então veja a gravidade disso. E a gente só tem a gravidade disso quando a gente tem parentes próximos, ou pessoas que a gente ama que morrem. Então a gente tem uma referência, de quão ruim, de quão dolorido é perder alguém, de quão dolorido é uma pessoa morrer. Então, mesmo que a gente acredite, que a gente vai ver aquela pessoa de novo, mas aquele corpo que ela usou para poder amar, para que a gente criou carinho, que nos cativou, aquele corpo, ele morto ali, mesmo sabendo que a pessoa não está ali, nós ficamos tristes porque o corpo é daquela pessoa que a gente tanto amava, Enfim, então a gente precisa entender que o pecado ele é algo gravíssimo, Ele causou a morte, O pecado é a razão porque existe maldade no mundo. Então veja bem, o pecado, gente, é a razão de todo o mal.
Por quê? Porque Deus, ele é a pura bondade, ele é o puro bem, né? Ele é tudo. Ele é maravilhosamente o amor, a esperança, né? Tudo aquilo de bom, né? Deus, ele é o próprio bem, né? Deus, ele é o próprio amor, né? Em pessoa, né? Em pessoa divina, né? Em Deus. Então, quando a gente desvia de uma regra de Deus, quando a gente desvia de Deus, desobedecendo a Deus, né? Que foi o pecado, a gente sai, né? Dos planos dele e nós vamos para o caminho errado. Então, foi uma culpa nossa, né? E é bastante importante aqui a gente entender que a gente teve o livre-arbítrio. Então, Deus, ele é tão maravilhosamente Deus. E olha como que ele é... Gente, isso é uma coisa extraordinária, né? Eu andei refletindo há bastante tempo de quão extraordinário é o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, ele é tão magistral, ele é tão esplendoso, porque é inimaginável para o ser humano dar o livre-arbítrio, por exemplo, para um robô, né? Mas o ser humano, ele tem a capacidade de escolher. Então Deus deu a capacidade do ser humano própria dele de escolher. E ele ser responsável por si mesmo. Então isso é uma coisa extraordinária. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher. E escolhemos errado, né? E caímos no pecado. Mas Deus, ele é tão maravilhosamente bom que ele veio nos salvar disso, que a gente não tem muito noção, porque somos ilimitados, né? E porque Deus, ele sabe aquilo que é bom pra gente. Então é bastante importante a gente entender isso também, né? Então, aqui no texto, continuando no texto, né? Quem vive o pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo. Olha como que isso é forte, que é o pai do pecado. Mas Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador, fica livre do poder do pecado e fica unido novamente a Deus. Então, Jesus, ele se encarna, como eu disse, né, no podcast anterior, que Jesus, ele se encarna. E ele vem ao mundo justamente para religar, né, para ligar o homem, né, a Deus novamente, né? Então Deus, ele vem ao mundo para que o homem, né, em Jesus Cristo, que é Filho de Deus e que é Deus, mas que também é homem, né, 100% Deus e 100% homem, Jesus, ele vem para nos religar ao Pai. Então era impossível nós alcançarmos a Deus. Então Jesus, ele vem para... Eu posso até dar um outro exemplo aqui, né? É como se Jesus estivesse puxando a nossa mão, né? Como se ele estivesse encarnado para puxar a nossa mão. Então é nesse sentido. Então, em Romanos 6, né, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele diz, né, que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, veja bem, a morte é o salário do pecado, né? E uma morte pior ainda, né, que também é salário do pecado, né? Não é somente a nossa morte natural, mas a nossa morte eterna, né, que é o inferno, né? Que eu vou falar sobre isso em outro podcast. Enfim, mas aqui, veja bem, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus, ele dá um dom gratuito pra gente, né? Basta a gente querer buscá-lo. Então veja bem, Romanos 3, 23, né? Pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, né? Isaías 64, né? 6, né? Já no Antigo Testamento. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchados como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Então, gente, na Bíblia existem várias passagens, né, a respeito do pecado. E uma coisa que eu gostaria de refletir aqui é de quão ruim, né,
além de a gente se afastar de Deus, que é o puro bem, a pura bondade, né? E se afastar de Deus causar uma tristeza gigante, né? Porque Deus, ele é o próprio amor, ele é a própria felicidade. Então pensa, se você se afasta do próprio amor, se você afasta da própria felicidade, né? Nós estamos perdidos, né? Nós caímos na tristeza profunda e eterna. Então veja bem, Deus é como o fogo, né? Imagina que existe um fogo e você está com muito frio, mas o fogo, quanto mais próximo do fogo, né, melhor, né? É claro que na nossa carne humana, né, se a gente chegar muito perto do fogo, a gente acaba se queimando. Mas eu quero que você entenda que a gente, perto do fogo, a gente consegue, né, sobreviver. Por exemplo, a gente tem calor, né, do sol, por exemplo. Então, se o sol se afasta, nós todos morremos, né? Nós não temos mais vida, né? Todos nós congelamos. Então, veja como isso é importante, né? Se afastar de Deus é a pior coisa. E o pecado, ele é isso. O pecado, ele é um afastamento de Deus. O pecado, se você estivesse pegando uma faca e estivesse cortando Deus de você, a sua ligação com Deus. Então, uma coisa extremamente ruim que o pecado faz, né, é a desorganização da alma. Então a nossa alma, ela é organizada por Deus, né, em Adão e Eva, para que nós possamos amar, né, crescermos no amor, para que nós cresçamos no amor, né, porque nós fomos feitos para amar. Gente, isso é muito importante. Nós, seres humanos, fomos feitos para o amor, né? Você deve amar alguém na vida e você deve ter alguém que te ama também, né? Alguém que te ame. Você deve ter lembrado de alguém agora que você ama ou que o que te ame, né? Então veja como isso é importante. Nós fomos feitos para amar. E quando a gente peca, a gente está se voltando contra, né, o propósito de Deus, que é o amar o próximo. E a gente está destruindo não somente, né, as pessoas ao redor, mas estamos destruindo também a nós mesmos. Então a gente só tem a perder quando a gente peca. Então, gente, o pecado é imensamente horrível, né? Causa uma desorganização na alma e, consequentemente, uma desorganização na vida. Então você começa, né, quanto mais em pecado você está, uma pior pessoa você se transforma, né? Então você começa, né, a se desentender com as pessoas, a ficar muito impaciente, né? Você começa a ter pensamentos de maldades, né, com as pessoas. Você pensa em fazer coisas ruins. Então é isso que o pecado ele causa na nossa vida, né? A inimizade com as pessoas, né? A inimizade principalmente com Deus, né? Então, gente, isso é muito importante dizer. E outra coisa também importante é da insensibilidade que o pecado ele traz. Então, gente, isso é muito grave, né? O pecado ele causa uma insensibilidade. E se não me engano, eu falei sobre isso no último podcast. Eu não sei se foi nesse ou se foi em outro podcast que eu gravei para uma amiga, mas que eu dou um exemplo de algumas pessoas que nunca antes, né, mataram alguém, né, ou fizeram algo tão ruim assim nesse sentido. Quando alguém mata alguém ou faz algo assim tão ruim, a pessoa ela fica desesperada, né? Ela fica, meu Deus, o que eu fiz, né? Caramba, cara. Ela pode até mesmo entrar em depressão, né? A pessoa, ela fica terrivelmente apavorada, né? Mas quando ela mata a primeira pessoa, quando ela vai começar a matar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, já vira uma coisa comum. A gente pode ver isso com várias pessoas, né? Tem vários traficantes, várias pessoas ruins que matam as outras pessoas com sangue frio, né? Como a gente diz. Então, o pecado, ele causa a insensibilidade. Então, quanto pior a gente está no pecado, quanto mais a gente peca, pior a gente fica, né? E somente a graça de Deus pode nos levar de volta a Ele, né? E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um valor imerecido, né? Então,
nós alcançamos a graça de Deus a partir do momento, né, que o Espírito Santo ele vem e ele nos concede a graça. Então, a graça de poder ir para o céu, né, nós conseguimos com Jesus Cristo, né, se entregando por nós na cruz. Então, Deus sabe o que ele fez lá, né? Ele não estava preocupado, né, por saber com que as pessoas, né, eu preciso primeiro fazer com que você entenda o que eu estou fazendo aqui. Não. Exatamente por isso que as pessoas, vejam bem, as pessoas mataram Jesus, né? Nós matamos Jesus. Porque nós, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com aquilo de ruim que nós temos dentro de nós, nós quisemos matar o nosso próprio Deus. Gente, o que Jesus fez? Ele não fez nada, né? Ele é o próprio amor, ele é a própria felicidade, ele é o próprio amor, ele é o próprio amor em pessoa, né? Ele amou a todos, né? Mas ele morreu porque ele disse a verdade. Ele morreu porque aqueles, né, os fariseus, né, que no sentido da palavra, né, seriam aqueles doutores da lei que deveriam saber a lei, mas não somente, né, entender ela na mente, mas entender no coração. Eles não entenderam, né, no coração. Eles não aceitaram Jesus Cristo, né, e condenaram Jesus Cristo. Então a gente pode dizer aqui também que nós condenamos Jesus Cristo, né, porque nós temos o pecado. Então não adianta ninguém que tem o pecado dizer eu não condenei Jesus, porque nós condenamos Jesus. E nós precisamos entender, né, que é claro, Jesus, se ele quisesse, né, ele não faria isso, né, por nós, mas ele ama, ele nos ama. Ele nos ama. Gente, isso é sério, isso é verdade, isso aconteceu. Jesus nos ama e ele morreu por nós na cruz para salvar a gente do pecado, né? Então, eu disse isso no podcast anterior, né? Então, Jesus, ele vem para pagar, né, para essa conta que nós tínhamos com Deus, né? Que, no caso, é para pedir o perdão, né? Nós não conseguimos amar a Deus verdadeiramente como ele deveria. Não existia nenhuma prova de amor para Deus, não existia prova de amor para Deus, né? Porque nosso coração é miserável, né? Quanto mais a gente vai amar infinitamente, né? Impossível. Então, Jesus, ele ama infinitamente a Deus, né? E o próprio Pai. Então, Jesus, ele se entrega na cruz, né? Fazendo aquela prova de amor e pedindo perdão para o Pai. Então, o Pai olha para Jesus, o Pai se emociona e diz: filho, agora, é claro que eu perdoo, né? Não que o Pai, ele não podia perdoar antes. Claro, o Pai, ele ama tanto a gente. Ele ama tanto a gente, né? Só que é o seguinte, né? A graça alcançou a nós, né? Então, a partir do momento que Jesus morre na cruz, né? Nós somos alcançados pela graça, né? E nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Filho de Deus. Então o Pai, ele é justo. Então não tinha como levar a gente para o céu sem o perdão, né? A gente precisava pedir um perdão. Então o Pai, ele age na justiça, né? O coração aberto para o Pai estava aberto a perdoar, mas alguém tinha que pedir o perdão. E Jesus Cristo foi aquele que pediu o perdão por nós. Então, gente, veja como que o pecado, ele é ruim. Para Deus, Filho, ter que descer do céu, se encarnar, né, viver na terra, morrer por nós naquela morte dolorosa. E a pior dor de Jesus não foi a dor física. A pior dor de Jesus foi a dor do pecado que ele estava carregando. O pecado de toda a humanidade, gente, sabe? Imagina todos os erros, todas as falhas que nós fazemos, que nós fizemos, que nós vamos fazer. Tudo isso ele carregou nas costas. Foi uma forma de justificação pra gente. Então, gente, Jesus nos ama. Olha o tamanho do amor de Jesus. Olha o tamanho do amor de Jesus, né? Se não bastasse isso, ele nos criou, é claro, né? Mas eu fico pensando, né? Depois de 2000 anos, ele quis me fazer ainda. Ele me fez, me colocou na minha família, me amou na minha mãe, me amou na minha irmã, me amou no meu irmão, me amou no meu pai, né? Em casa. Pessoas que me amam tanto e me amam sendo criaturas de Jesus Cristo. E me amam com o amor de Jesus Cristo. Então, olha como que isso é importante. Então,
existe uma insensibilidade quando a gente peca. E uma coisa que se tornou até um pouco... na verdade, isso é uma coisa que se tornou extremamente comum entre as pessoas, que não era algo tão comum muito antes, mas hoje é uma coisa totalmente comum, né, entre as pessoas. É a impureza, gente. Como isso é ruim. Como a imoralidade é ruim, como a impureza, como isso destrói o ser humano, né? Os pecados em relação ao sexo. Então eu percebo que quanto melhor, quanto mais bonito, quanto mais sagrado aquilo que Deus fez, no pecado, né, se transforma como se fosse ao contrário. Fica sendo cada vez mais grave, né, os pecados em relação a isso. Então, o pecado que muitas pessoas caem, que acham que é normal, e que eu preciso pontuar aqui, gente, é o pecado da sexualidade. Tipo assim, a sexualidade não é um pecado em si, né? O sexo, ele não é um pecado em si, mas a forma como você faz isso com malícia, isso é pecado. Quando você sai da regra de Deus, isso é o pecado. Então, eu vou gravar um podcast somente a respeito disso, mas assistir pornografia, as pessoas se masturbam quando a gente faz coisas ruins desse tipo. Veja que o pecado ele é uma desorganização da alma. Então, nós fomos feitos para amar. No pecado, depois, né, quando a gente tem um pecado, a nossa alma, ela desorganiza e a gente começa a enxergar as coisas como elas não deveriam ser enxergadas. E isso é uma coisa extremamente ruim, porque a gente começa a olhar as pessoas como se elas fossem objetos. A gente começa a amar as coisas e usar as pessoas, quando a gente deveria usar as coisas e amar as pessoas. Então, o pecado, ele faz com que nós tratamos o outro como objeto. E infelizmente, o pecado, né, sexual, ele faz isso. E isso é uma coisa muito clara. Então, a pornografia, ela mata o amor. Nós fomos criados para amar. E a imoralidade, aquilo que é ruim, a impureza, ela mata o amor. Ela mata o amor. Então nós precisamos entender isso. Como isso é grave, né? A impureza, a imoralidade, a gente ter a malícia. Isso tudo é uma coisa ruim, gente. Isso é uma coisa que destrói a nossa alma. Isso é uma coisa que faz com que nós que somos sagrados, gente, nós somos templo do Espírito Santo. Você que está me escutando agora, você é templo do Espírito Santo. Você consegue entender como você pode ser santo? Você pode entender a sua importância para Deus? Você é templo do Espírito Santo. Se você é batizado, se você aceita de alguma forma Jesus, você é templo do Espírito Santo. Então veja como você é importante. Então o pecado, ele faz com que a nossa identidade ela suma, né? Que é aquilo que eu falei, né, no outro podcast. A nossa identidade, nós precisamos lembrar na nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós merecemos coisas muito maiores. E é uma loucura a gente entender que essa vida, ela é tudo pra gente. A gente precisa se desapegar disso. Precisamos entender que nós morreremos um dia, que essa vida aqui vai acabar. Ela é passageira, gente, essa vida é passageira, né? Então não viva pensando nessa vida, mas viva pensando na próxima, que é o céu. As pessoas têm uma noção muito ruim de céu, não sei porquê. Ruim assim, no sentido de lá não vai ter nada para fazer. Eu nunca li isso na Bíblia, nunca li isso em nenhum lugar, sabe? Mas as pessoas, elas pregam isso, eu não sei porquê. Como se o céu fosse somente um rebote, como se fosse um segundo lugar que você vai morar, porque infelizmente a nossa vida aqui na Terra acabou. E gente, isso é uma coisa que a gente precisa definitivamente, muito rápido, tirar, né? A gente precisa mudar de visão. Gente, o céu, ele é a felicidade eterna. Ele é uma felicidade que o nosso coração, a nossa alma, ela é gigante, ela cabe muita felicidade, ela cabe muito amor.
Então nós, gente, quando a gente aceita viver a verdade de Jesus Cristo na terra, nós, salvos por Jesus Cristo, ganhamos o céu. Gente, o céu é bom por causa de Deus. Se já é bom amar a mãe, amar a família, agora imagina amar a Deus, aquele que nos criou, aquele que criou tudo, entende? Aquele que é o Senhor de todas as nações, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que dita a realidade como ela deve ser. Então nós precisamos entender que como isso é realmente importante. Então nós somos templos do Espírito Santo. Então o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele faz com que a nossa identidade ela suma. E um pecado que as pessoas cometem muito, nós cometemos muito se nós deixarmos levar, né? E muita gente deixa levar, gente, que é o pecado da sexualidade, que é uma coisa muito fácil de cair. Porque Santo Agostinho diz que esse é a luta pior, gente. A luta, olha só, é um santo, né? Santo Agostinho, né? E não é simplesmente um santo, né? É que Santo Agostinho, ele realmente, né, foi um doutor da igreja, né? Ele talvez seja o maior, né, doutor que a igreja já teve. E Santo Agostinho, ele diz, gente, a luta, né, para ser casto, né? Porque a gente usa esse termo, né? A gente usa o termo de viver uma vida reta, né, de viver uma vida a partir daquilo que Deus quer para nós em relação ao sexo, a nossa sexualidade, é uma vida casta. Nós chamamos de castidade, viver a castidade. Como é importante de viver a castidade? Porque a partir do momento que nós nos tornamos santos, a nossa alma começa a ter uma organização novamente, né? Ela é desorganizada, mas ela começa a ter uma organização. Então isso é extremamente importante de a gente entender. Isso é extremamente importante de entender que nós somos templos do Espírito Santo e de que nós podemos alcançar a Deus através da oração. Então eu vou gravar no próximo podcast, eu falarei sobre a oração, de como nós devemos orar, de como nós... É claro que eu não sou um santo para saber qual é a melhor oração, porque nós ainda entendemos muito pouco de santidade, né? Porque se fosse assim, se a gente fosse tão espiritual assim, nós já seríamos santos, né? Mas nós aprendemos com a igreja, né? Nós aprendemos com os santos, eles nos ensinam. Então, a gente precisa entender que tudo começa na humildade, de a gente compreender essas coisas. Então, veja como que o pecado ele é ruim e de como ele é destrutivo. Então eu convido a você a ter uma visão diferente. Eu convido você a parar de achar que esses pecados, né, imoralidade são coisas normais, porque não são. Então Deus ele quer nos salvar, gente. Ele quer nos fazer puros de coração. Gente, eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, mas eu amava tanto, né, quando era criança, porque quando eu era criança eu era puro. Gente, vocês podem ser puros ainda. O que impede vocês de serem puros, né? De certa forma, né, a pessoa que está no pecado, ela está presa. A pessoa que vive uma vida em Deus de santidade, ela se livra dessas correntes do pecado e ela é livre. Aí a gente pode proclamar que a gente é livre em Jesus Cristo, porque Jesus nos liberta. A verdade, Jesus, que é o próprio Deus, né, que é o próprio Filho de Deus, Jesus nos liberta. Então nós precisamos entender isso na nossa alma. Precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é aquele que nos liberta, né, e de que o pecado é aquilo que nos prende. Então, como é ruim, gente, como é ruim o pecado, como a gente deve, sim, deixar o pecado e seguir a Deus, a ter uma vida pura, uma vida santa, porque quando a gente volta a ter uma vida pura, as coisas mudam, né, ao nosso redor, né? Eu quero dizer que nosso olhar em relação às pessoas, elas voltam a ser como é realmente. Gente, qual que é a importância do amor para você, né? Qual que é a importância sua, né, nessa vida? Então veja bem, nós somos muito importantes. Gente, o amor é muito importante. Eu tenho certeza que se algo de ruim fosse acontecer contra você, você fugiria, né? Ou se alguém tivesse
que alguém que você amasse muito tivesse em perigo, você iria salvar aquela pessoa porque você sabe a importância daquela pessoa. Então veja bem, gente, como que nós seres humanos somos importantes, né? Nós somos importantes demais e viver amor é importante demais. Então ser puro é uma coisa linda. Ser puro é uma coisa que traz felicidade, porque nós estamos livres. Precisamos entender que o prazer, né? O prazer no sexo, né? Ele é dado por Deus, né? Mas ele não deve ser colocado acima de todas as coisas, né? Porque eu posso perguntar para você, eu tenho certeza que você me responderia que sim. Veja bem, você acha que o amor ele está acima do prazer? Claro que sim, porque é claro que entre você ter relações sexuais, né, dia após dia, com uma pessoa muito bonita que você acha, e você salvar a sua mãe, por exemplo, é claro que você escolheria salvar a sua mãe, né? Então o amor está acima, gente, entendeu? Então, assim, Deus, e eu vou falar sobre, né, o sexo, a sexualidade, né, nossa, né, em outros podcasts, né, em outro podcast, mas no mais é isso, para não me alongar muito aqui. Então espero que você tenha refletido sobre essas questões super importantes, né? Espero você também no próximo podcast. Espero que você tenha refletido e estarei orando por você. Então, gente, fica com Deus, tá bom? E reflete nessas questões que são muito importantes, né? Vamos ser puro, vamos ser santo para Deus, né? Porque é isso que Deus espera da gente, né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a voltar a ser aquilo que nós fomos chamados a ser, né? Nós começamos a seguir aquilo que nós fomos chamados a ser. E essa é a felicidade verdadeira, gente, né? Tudo que nós fizemos aqui na nossa vida, né? Se não for pro reino de Deus, nada vale, porque tudo vai acabar. Então, espero que você tenha uma visão agora mais pura em relação às pessoas, né? E você busque isso em oração. E essa que vai ser o tema do outro podcast que eu vou fazer, que é a oração, né? O porquê orar, a necessidade de orar, né? Pedir a Deus, enfim. Então, espero você na próxima, tá bom? Então, Deus abençoe e até mais. Fica com Deus. E, gente, existe uma coisa muito importante, né, que eu não falei aqui, que é a concupiscência, né, que a igreja chama de concupiscência, né, que nasceu a partir do momento que nós pecamos, né, e nós desenvolvemos algumas questões em relação ao pecado, que eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, um link para vocês poderem acessar, né, alguns vídeos em relação a isso, né, com o Padre Paulo Ricardo, né, ou outros vídeos aqui que eu consegui para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é a concupiscência, né. Para resumir aqui, para falar bem rápido, concupiscência, né, nós temos a concupiscência, né, dos olhos e da carne, que é uma inclinação que nós temos para o mal, né, uma inclinação que nós temos para ter aquilo que é contrário àquilo de Deus, né? Que Deus nos pediu, né? Que Deus nos fez a ser. Então, com o pecado, né? Nós que eu já citei também, né? Antes, nascem a concupiscência. Então, recomendo muito que você assista sobre isso no link que eu deixei aqui embaixo, tá bom? Fique com Deus e até mais.